No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvinte! Nosso tema de hoje é educação, mais precisamente criatividade e inovação na educação. É um assunto importantíssimo, já que as novas tecnologias têm trazido muitos desafios para dentro da sala de aula e, aos poucos, o modo de ensinar vem se modificando. Para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o professor Maurício Capobianco, que é coordenador do curso de mesmo tema que está sendo oferecido pela FURB. Seja bem-vindo, professor. Vamos começar falando então sobre esses desafios que as novas tecnologias trouxeram? Oi, Camila. Então, os desafios hoje são muitos na profissão docente, né? Você tem uma questão que ficou muito marcada agora no tempo da pandemia, né? Que é essa dificuldade do uso das tecnologias. Mas algo anterior a isso é o problema da dispersão na escola, né? Hoje os jovens, os adolescentes, mesmo já os adultos, né, quando estão num curso superior, enfim, eles sofrem muito com o problema dos diferentes estímulos, né, que acabam gerando dispersão. A tecnologia tem muitas coisas que às vezes interessam mais do que a própria escola, do que a própria educação. Então, o professor precisa encontrar maneiras, precisa encontrar caminhos de superar um modelo de escola que é só do aluno responder coisas prontas, mas que ele também seja desafiado, né? E que a escola seja um lugar interessante. Eu penso que esse é o desafio principal da educação hoje. Mas com tanta tecnologia à disposição, os alunos deveriam ter mais facilidade para acessar o conhecimento, não? Aparentemente sim, né? Porque às vezes você tem uma dúvida, você vai ali no Google e resolve essa questão. Mas quando a gente entra num processo educacional, você precisa se aprofundar nas questões, né, que estão sendo aprendidas. Então você precisa de desenvolver um conhecimento. Então nós precisamos que o aluno tenha concentração, busque materiais que sejam referências importantes na área, que ele saiba selecionar materiais, que ele saiba como produzir um trabalho, né, um trabalho científico, um trabalho para a escola, um trabalho que seja significativo para a aprendizagem dele. Então, esse é um desafio também que vem com as tecnologias. Aparentemente está tudo fácil e pronto, mas quando eu preciso aprender, não é bem assim, porque é um processo interno, é um processo cognitivo, eu preciso desenvolver, né? Então, qual seria o caminho para construir esse novo modelo? Então, o professor precisa se apropriar hoje de recursos que na verdade estão colocados em teorias de aprendizagem que até são antigas, né? Mas é colocar o estudante numa posição de sujeito ativo, de sujeito protagonista, em que você coloque para ele problemas, situações, por exemplo, do mundo real, e que ele tenha condição de, a partir de uma leitura de contexto, de uma análise de contexto, de propor, né, soluções, de propor caminhos. Então, você buscar de uma forma criativa, de uma forma inovadora, colocar o aluno num papel ativo na sua aprendizagem, né? Essa é a questão que desafia o professor, né? Não ter mais aquele aluno que só responde o que o professor quer, mas que ele seja desafiado a construir, a produzir conhecimentos também, né? É isso que essa especialização de criatividade e inovação em educação está buscando, né? Isso, perfeito, Camila. Nós criamos um conjunto de cursos, né, que ele tem, são 3 eixos principais, né? O primeiro, e assim, não em ordem, vou colocar primeiro, segundo, terceiro, mas não tem uma ordem, né? Que é a questão de você trabalhar com métodos ativos de ensino e aprendizagem, que é a questão da aprendizagem para competências, para o desenvolvimento de competências, e
a criatividade e a inovação nesse contexto, né? Como é que essas coisas se combinam, na verdade? A aprendizagem para competências é um termo que às vezes é mal compreendido, um pouco ideologizado, enfim, né? Mas a gente trabalha com desenvolvimento no aluno, né? E nós temos autores, inclusive, por exemplo, o professor Ángel Pérez Gomes, que é um professor que estuda, fala sobre isso, é uma das referências internacionais sobre esse assunto, vai estar conosco no curso, né? A gente trabalha o desenvolvimento de competências em 5 níveis, que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores e as emoções. Então, nós não estamos falando apenas de uma competência para atender demandas do mercado de trabalho, que é às vezes o que me parece que é compreendido. Mas não, são competências para o desenvolvimento pessoal, para você criar um cidadão crítico, um cidadão reflexivo, um cidadão que consiga realmente ter várias dimensões no seu processo de aprendizagem e aplicar isso. E aí, então, no curso, além de discutir essas questões, nós vamos discutir também como é que o professor vai construir, por exemplo, o seu plano para avaliar essas dimensões da aprendizagem para competências, né? E claro, o professor precisa estar preparado para essa realidade. É a questão de você usar métodos ativos. E os métodos ativos justamente são para você colocar o aluno no centro do processo, criando, né, como um protagonista dessa sua aprendizagem, não, né, só um ser responsivo. E aí, então, como fazer isso, né, criando e inovando os processos educacionais? Porque é isso, assim, quando você coloca a solução na mão do estudante, você pode ter qualquer resposta, você pode ter muitos caminhos, e o professor também precisa estar preparado para entender esses processos, como é que ele estimula a criatividade, porque justamente sim, muitas vezes a escola ela vai tolhendo a nossa criatividade, né? Porque é aquela velha história, você vai fazer uma prova, você tem que responder o que a prova perguntou, você não pode criar, dar respostas diferentes, né? Então como é que a gente pode usar esses elementos, né, de criatividade, e como é que o professor consegue também pensar em avaliar isso, né? Avaliar essas produções do aluno, porque também, de novo, não é só corrigir, marcar lá V ou F, né? Então, os cursos, na verdade, eles têm esse eixo base, né? Que a gente pensar nessas 3 questões macro. Só para deixar claro para você que está nos ouvindo, esse curso de Criatividade e Inovação na Educação envolve 6 especializações diferentes, mas todas elas têm a mesma base. Essas especializações são BNCC e Organização Curricular na Escola, Ensino Religioso na BNCC, Artes na BNCC, Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem, Aprendizagem Criativa e Educação Maker, e o último é Cultura Digital na Escola. Professor Maurício, mas como vão acontecer as aulas nesse curso? A organização do curso, assim, é um pouco também inovadora, porque, assim, não fazia muito sentido a gente propor cursos, né, em criatividade, inovação e apresentar mais do mesmo, né? A gente tem uma organização um pouco diferente. O curso tem um conjunto de módulos que a gente chama de módulos comuns, que são justamente esses que eu te disse ali, que a gente vai trabalhar, né, competências, métodos ativos e criatividade e inovação, né? E esses módulos vão ser oferecidos aos sábados, né, a partir de maio. Vai num calendário aí até agosto. A partir daí, cada um daqueles 6 cursos que eu citei, ele vai ser num dia da semana, né? Então, isso depois pode olhar lá no site certinho. Os cursos de artes e ensino religioso vão ser no mesmo dia da semana. Os outros vão ser cada um no dia da semana à noite, semanalmente à noite. Por que a gente fez essa opção? Porque os cursos têm o que a gente chama de módulos flexibilizadores. Então, o estudante que está fazendo, por exemplo, organização curricular, BNCC e organização curricular na escola, ele se interessa em fazer o módulo de Design Thinking no curso de métodos ativos para que ele potencialize o projeto dele naquele curso que ele está fazendo. Então, ele pode ir num outro dia da semana
fazer aquele módulo. Então, com essa organização flexível e com as aulas acontecendo no dia da semana, ele vai poder fazer módulos de outros cursos. Então, ele vai poder buscar conhecimentos complementares ou de interesse dele, né, para aquilo que ele está trabalhando no curso, né? Agora estamos caminhando para o fim da entrevista. Muito obrigada pela disponibilidade, professor. Você poderia deixar o seu comentário final? O curso ele tem um caráter muito prático. Então, a gente, em todos os cursos, na verdade, o aluno vai ter que propor uma prática pedagógica a partir daquilo que ele está aprendendo, né? Então, todos os cursos têm uma disciplina lá, um módulo lá que eles vão ver que são prática em métodos ativos, prática em cultura digital, que eles vão se debruçar, pegar todo aquele conhecimento que eles estudaram e fazer uma proposta de uma aplicação num contexto que ele queira, né? Num contexto educacional, muito provavelmente, mas num contexto que ele queira. Então, é para que a gente não fique apenas em discussões teóricas, mas sim que cheguem em aplicações práticas. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.